O tema de hoje é quando vem a tempestade. Eu queria, antes de nós iniciarmos, eu queria iniciar orando com os irmãos. Peço para os irmãos que estejam orando comigo antes de nós iniciarmos. Senhor Jesus, nós estamos diante da sua presença, Pai. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, para falar acerca da sua vontade, ó Pai. Que a tua palavra, Senhor, possa falar aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor possa estabelecer em nós o teu reino, ó Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, possa falar aos nossos corações, ó Pai. Que a tua palavra venha dentro de nós gerar mudanças, ó Pai. Mudanças genuínas, ó Pai. Que possamos, ó Pai, estarmos com os nossos olhos em Ti, ó Pai. Para que nada venha nos desvencilhar dos Teus caminhos, ó Pai. Que nós continuemos a andar, ó Pai, nos trilhos da Tua palavra, Pai. E que possamos estar mais forte, ó Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo, tenha liberdade, ó Pai. Porque estamos aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Meus queridos, eu vou ler o tema que está proposto, que é Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 33. Marquei aqui, mas já perdi. Que diz: Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Os evangelhos de Jesus relatam muitos milagres. E nós conseguimos tirar as lições práticas desses milagres. Na verdade, pelo menos nesse relato, Jesus andando sobre as águas, talvez o escritor quis mostrar o que o homem Jesus foi capaz de fazer, porque de fato andar sobre as águas talvez um paradoxo que nós nós como talvez homens não vamos entender. E eu posso dizer, talvez agora a mensagem eu posso tentar dizer, olha, posso trazer uma mensagem e falar agora para vocês, olha, coloque Jesus no barco, no meio dos seus problemas e as coisas vão melhorar e as coisas vão dar certo e Jesus comandando, as coisas vão dar certo, tudo vai melhorar. E nós crermos nisso e nós glorificarmos a Deus. E essa ser uma mensagem. Mas quando eu estava preparando a mensagem, na minha opinião, a dificuldade de trazer uma mensagem olhando para um relato de um milagre de Jesus é trazer uma mensagem cristocêntrica. Tirar desses textos, tirar desse relato, uma mensagem prática sem diluir a mensagem central, sem diluir o que de fato o autor quis nos apresentar. Tirar de fato compartilhar na sua plenitude a mensagem e ser bem cristocêntrico. Para que o Espírito Santo venha falar conosco aquilo que ele quer dizer hoje. Então, indo para o texto, o relato diz que Jesus andou sobre as águas. No livro que nós temos aqui como devocional, no comentário do livrinho, é citado que Jesus desafiou a física andando sobre as águas. Eu estudando, eu fiquei pensando, note que Jesus
quebrou a física, na verdade ele desafiou, quebrou a física antes de todas as coisas. Porque a física já não existia, a lei já não existia. Jesus já havia desafiado essa física. Porque no princípio, quando Deus disse haja e houve, não existia matéria. Então, a palavra de Deus, quando Deus disse haja e houve, as coisas aconteceram e vieram do nada, não tinha matéria. João, no relato de João, no primeiro capítulo, diz que Jesus era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus, de fato, no princípio, antes de existir a lei da física, Jesus já tinha desafiado-a. Ontem eu estava vendo, na verdade, eu vi um homem falar, eu vi uma pessoa citar sobre os 4 elementos. Na verdade, Gênesis 1 também fala que nós somos, falando de matéria, Gênesis 1 diz que Deus nos fez do pó da terra, nós já viemos do pó da terra. Eu estava vendo essa pessoa falar dos 4 elementos e comecei a refletir. Só uma reflexão. E falando da terra, do ar, da água e do fogo. Adão, quando estava no Éden, Adão tinha os 4 elementos, que era a água, o ar, a terra e o fogo. Os 4 elementos. O homem, quando pecou, perdeu um elemento, que na verdade é o fogo. O homem perdeu o fogo. O homem saiu do Éden, foi habitar na terra. O homem continuou tendo o ar, a água e a terra, a saber, dentro de nós. Precisamos do ar, nós fomos feitos do pó da terra e nosso corpo ele é feito por 70% de água. Então Jesus pegou a cédula que era contrária a nós, pagou no nosso lugar, morreu no nosso lugar, se sacrificou, ascendeu aos céus e disse que deixaria o Espírito Santo. João relata aos seus discípulos, o apóstolo João, que batizava, virá um que batizará com fogo. Então Jesus, quando veio, devolveu o fogo para o homem. O homem sem Deus, sem o Espírito, andava morto, na verdade. O homem andava desgarrado, andava condenado e era uma condenação eterna. Então, Jesus, quando nos deu o Espírito, Jesus deu a vida de novo para o homem. Então, o homem conseguiu, por causa do sacrifício de Jesus, Deus nos deu o Espírito e tivemos de novo vida. Mas voltando para o barco, é só uma reflexão mesmo que eu estava tendo. A morte de... Na verdade, no relato de Jesus andando sobre as águas, antes, Jesus começa o dia tendo a notícia da morte de João. Jesus foi para um lugar para que ele ficasse sozinho, provavelmente orar, e multidões o seguiam. E o texto diz que ele curou pessoas, ele operou milagres naquele lugar. Antes disso, Jesus mandou que os discípulos fossem para o mar. E ele continuou fazendo isso. O texto mostra que Jesus, que os discípulos estavam no barco, e já tinham ido muitos estádios.
Na verdade, o texto de Mateus fala que eles estavam distantes, bem distantes. Alguns, e fala que Jesus viu eles na tempestade, viu eles de longe. Teve a tempestade, o barco provavelmente quase virou e por causa da tempestade eles acharam que iriam morrer e Jesus avistou de longe. Alguns dizem que provavelmente Jesus andou de 3 a 4 quilômetros sobre o mar antes de ter com eles. E eles estavam de fato desesperados. Olha, eu particularmente, o mar, se nós pegarmos e olharmos para o mar é também uma matéria, na verdade é a matéria mais pesada do universo. O mar, ele tem uma força destrutiva. O homem não pode controlar o mar. E os discípulos, no meio da tempestade, desesperados, tão desesperados que quando viram, gritaram, é um fantasma. E provavelmente o barco quase naufragando e Jesus chegou no meio da tempestade e disse, calma, sou eu. Provavelmente, me colocando no lugar dos discípulos, eu provavelmente acharia a mesma coisa. Porque você no meio de um barco cujo está para afundar com um vento e aparece um homem andando e as suas emoções, você pensando várias coisas e de repente aparece um homem. Calma, sou eu. Irmãos, como nós não andamos de barco, pelo menos a maioria, e também não entendemos muito de mares, pelo menos acredito que a maioria, um ou outro, pelo menos que eu converso, entende um pouco. Deixa eu tentar aplicar esse texto de uma forma prática para que nos edifique. Eu, refletindo nessa mensagem, meu maior temor era trazer uma mensagem da forma que eu falei, que fosse a vontade do Espírito Santo, que fosse algo que ele quisesse falar com a igreja. E eu fiquei bastante tempo, bastante dias, pensando no que trazer. Aí vou tentar trazer numa linguagem figurativa. Conversar sobre uma linguagem figurativa, conversando sobre os dias atuais, sobre os dias nos quais vivemos agora, no hoje. Se nós imaginarmos que nós somos o barco, em alguns de nós, Jesus já está. Nesse barco, em alguns de nós, Jesus já está. Em outros, Jesus provavelmente está dizendo, no meio da tempestade, calma, no meio do vento. Mas as ondas que quer nos naufragar, as ondas que quer sucumbir a nós, as ondas que faz com que nós não enxerguemos a Jesus, as ondas que faz com que nossas lentes ficam embaçadas e que nós não enxergamos outra coisa a não ser o cenário de dificuldade, o cenário de destruição, talvez. Essas ondas são as nossas emoções. As nossas emoções, as ondas estão dentro de nós. Essas ondas, elas nos levam de um lado para o outro. Essas ondas. Na verdade, é necessário que essas ondas sejam controladas. Porque se essa onda te levar para um lado, de um lado você, no meio da tempestade, você crê. Você ora, você tem sede, acredita, busca o Senhor.
E no seu espírito você sabe que de alguma forma vai passar. Mas a onda, quando ela não está controlada, ela te leva para um outro lugar, para um outro lado. E nesse outro lado, você já não crê mais. Você já acha que não vai dar certo, já acha que não vai passar, que é o fim. Você chega a apostatar da fé em Jesus. Não reconhece-o. Tira ele do barco ou não permita que ele entre. E toda vez que passamos por apostasias espirituais, quando numa onda que nos deixa frio em Deus a ponto de não crermos mais, nós provavelmente vamos nos alimentar de pecados, ficamos mais fracos e a onda se torna cada vez mais forte, a onda se torna cada vez maior, ela ganha cada vez mais força e a tempestade parece que nunca vai acabar. Nós alimentamos nossas emoções e trilhamos um caminho oposto de Jesus. Tiago 4, no capítulo 4, ele diz: achegai-vos a Deus e Ele vos achegará a vós. Um pouco para baixo, um pouco antes do texto que nós lemos, Pedro ele viu Jesus e foi ter com Jesus. Falou: mestre, se for o Senhor, se és tu, manda que eu vá até o Senhor. Pedro disse: venha. E ele foi, e as ações o controlaram, e o medo ganhou força, e ele afundou. Só que Jesus o salvou. Jesus disse para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu pensando, se Pedro, que foi no mar, acreditou, provavelmente deu um passo ou outro nas águas. Jesus disse que, homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu fiquei pensando essa noite, imagina o que Jesus falaria para mim, misericórdia. Os discípulos passaram por um período bem grande de tempestade. Meus queridos, eu queria muito mesmo poder levantar as mãos e declarar, como eu tenho visto: Deus vai fazer, acabou, cessou, mas só Jesus, só o próprio Deus que pode fazer isso. E é no tempo oportuno. Hebreus 4,16, que é um texto que eu gosto muito de citar, porque é um texto que falou comigo muito nos últimos tempos. É um texto que me fortaleceu bastante. Um texto que Deus acho que imprimiu dentro do meu coração. Não consigo esquecê-lo. Eu vou ler. Aproximemo-nos, portanto, com toda a confiança do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e alcançarmos graça para socorro em momento oportuno. Meus queridos, pelo menos acredito eu que o que eu vou falar agora é para a igreja. De fato, para a igreja do Senhor. Vamos nos acalmar, porque nós somos a noiva esperando o noivo. E, de fato, o noivo vem. E no momento oportuno. O noivo vem no momento oportuno. Eu li uma frase esta semana também, na verdade, de John Piper. Eu acredito que é assim o nome dele, eu não tenho certeza. Que ele fala assim:
se o amor de Deus para conosco fosse medido por conforto ou por bens, descanso, certamente Deus odiou a muitos, e inclusive o seu próprio filho, a saber, Jesus. Irmãos, eu tenho comentado com a Pri. Nós temos também vivido algumas tempestades, mas eu acho que foi hoje que eu falei pra ela, ou ontem, eu falei, Pri, eu queria muito. Na verdade, não queria. Eu queria estar pelo menos um pouco preocupado, porque às vezes eu me sinto meio inconsequente. Nós temos conversado e eu falo, Pri, Deus tem cuidado de nós. Nós temos vivido coisas que é constrangedora, que é literalmente Deus. Irmãos, espero que os irmãos tenham compreendido o que eu estou tentando expressar. Confie em Deus, meu querido. Se achegue ao Senhor, procure buscá-lo, procure estar nele de fato, amá-lo de fato, viver para Deus, que é o que eu tenho tentado fazer, viver para Deus, amá-lo com tudo que sou. Queria agradecer a oportunidade, agradecer o pastor que me confiou essa oportunidade. E queria orar um pouco com os irmãos. Você que está na sua casa, se quiser orar comigo. Senhor Jesus, Pai, nós somos o Teu corpo, Senhor. E nós confiamos em Ti, ó Pai. Nós depositamos a nossa confiança em Ti, Senhor. O Senhor é o nosso rochedo, ó Pai. O Senhor é de fato uma rocha indestrutível. E em Ti nós estamos guardados, ó Pai. Nós queremos Te pedir, Espírito Santo, que o Senhor estabeleça o Seu reino em nós, ó Pai. E que não venhamos, ó Pai, viver de um lado para o outro, Senhor. Não queremos, ó Pai, estarmos frios diante de quem o Senhor é, ó Pai. Mas que o Senhor possa vivificar o nosso coração. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, estabelecer dentro de nós as Tuas verdades, ó Pai. E que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, viver para o Senhor, ó Pai. Estar de fato disposto para aquilo que o Senhor é. Espírito Santo, leva-nos, ó Pai, para os desígnios da Sua vontade, ó Pai. Tenha liberdade em nós, ó Pai. Aviva-nos, ó Pai, de alguma forma, Senhor. Nós desejamos a Tua presença, nós ansiamos a Tua presença, Pai. E queremos Te pedir, Espírito Santo, em nome de Jesus, apesar de quem somos, ó Pai, dessa forma que o Senhor decidiu fazer, habitar em nós, usar nós para que nós venhamos edificar uns aos outros, ó Pai. E para que o Seu reino avance, ó Pai, de forma saudável, Pai, da forma que o Senhor anseia e deseja, Pai. Estamos aqui disponíveis, ó Pai. Estamos disponíveis a Ti, Senhor. Pai, nós somos falhos e pecadores, ó Pai. Talvez se o Senhor hoje decidir, Senhor, derramar sobre nós o cálice da Sua justiça, Pai. Ai de nós, Senhor. Mas obrigado porque ainda o Senhor acredita em nós. Obrigado porque o Senhor Jesus ainda nos dá novas chances, ó Pai. Queremos Te pedir em nome de Jesus, ó Pai. Fortalece-nos, ó Pai, no meio dessa tempestade, Pai. Porque o Senhor habita em nós, o Senhor está em nós, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a continuar, ó Senhor. Ajude-nos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, a andarmos, ó Pai, a caminharmos, ó Pai. Porque muitas vezes não é fácil, ó Pai. Mas como eu disse, Senhor, nós confiamos em quem o Senhor é, ó Pai. Nós estamos no meio da tempestade, ó Pai, mas
O Senhor está no nosso barco, ó Pai. Por isso nós estamos guardados, ó Pai, por quem o Senhor é. O Senhor é o dono do mundo, é o dono de todas as coisas. O Senhor é o Criador de todas as coisas, ó Pai. Tudo está sobre a Tua autoridade, ó Pai. A Sua mão de poder está sobre nós, ó Pai. Por isso nós estamos confiadamente seguros em quem o Senhor é, ó Pai. Nós te glorificamos, Jesus, nós te adoramos, ó Pai, e te pedimos que o Senhor continue a trabalhar, Senhor. Una a sua igreja no propósito pelo qual o Senhor tem estabelecido, Pai. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus por tudo que o Senhor tem realizado e por tudo que o Senhor é, ó Pai. Nós te adoramos, oramos em nome do Senhor Jesus. E amém.